Bom, gente, a gente vai falar um pouquinho hoje então do VibMap. Eu acho que é o primeiro protocolo que a gente tem contato quando a gente começa a trabalhar com as crianças com autismo, é o VibMap, né? Ele acredito que deve ser o protocolo mais conhecido na área, mas apesar dele ser tão conhecido, é, ainda assim, né, é um protocolo que merece ser estudado, né? Que merece ser ainda mais conhecido, porque é um protocolo que nos ajuda muito a ter um norte na intervenção com as crianças com autismo, né? Então, o, o VibMap, em português, ele é traduzido como o Programa de Avaliação e Adequação de Marcadores de Comportamento Verbal, né? Eu gosto de pensar no VibMap como um mapa, né? Um mapa do desenvolvimento da criança. E ele ajuda a gente a ter um norte, um currículo para nossa criança que é, que não é aquele currículo baseado em habilidades somente pedagógicas, né? Mas sim em habilidades que realmente fazem diferença para a criança, habilidades de linguagem e de aprendizado. Então é dele que a gente vai falar hoje. O BIPMAP ele é uma abordagem comportamental para avaliação da linguagem, né? O que significa isso? Significa que a gente utiliza as estratégias de análise do comportamento aplicada, por exemplo, ensino por tentativas discretas, ensino incidental, modelagem, dica, reforço, todas essas estratégias a gente utiliza quando a gente avalia com o VibMap e quando a gente utiliza o VibMap para monitorar o progresso da criança. E também a gente utiliza a análise do comportamento verbal, que está dentro da análise do comportamento aplicada. A análise do comportamento verbal, ela uma área de estudo, né, da análise do comportamento, em que a linguagem ela é entendida como um comportamento operante, ou seja, o que quer dizer isso? Um comportamento que pode ser aprendido e que, portanto, pode ser ensinado. É, o VibMap ele é dividido em 5 componentes: a avaliação de marcos, a avaliação de barreiras, a avaliação de transição, a análise de tarefas e a Metas Bay. Hoje, eu vou mostrar para vocês como faz a avaliação de marcos, a avaliação e a avaliação de barreiras. As outras avaliações não são tão utilizadas, mas eu vou explicar para vocês um pouquinho o que é cada uma, para que vocês tenham uma noção, né, do que é cada avaliação, né, cada componente do VibMap. A avaliação de marcos, que é a primeira que aparece no protocolo, é uma avaliação de habilidades que são fundamentais para o desenvolvimento da criança. Por isso que é chamado de marcos, né? Então é um marco na vida daquela criança, né? Então, por exemplo, a criança aprender a pedir 2 itens reforçadores, é um marco na vida daquela criança, né? É diferente de apontar, por exemplo, que é uma habilidade importante, mas não é considerado pelo autor do VibMap um marco no desenvolvimento infantil. Então, a avaliação de marcos, ela se concentra nessas habilidades que são fundamentais, né, para o desenvolvimento da linguagem e do aprendizado da criança principalmente da criança com autismo, né? É, a gente tem a avaliação de barreiras também, que é uma avaliação das dificuldades que a criança pode apresentar, né, no desenvolvimento de habilidades, por exemplo, dificuldade de de emitir mandos, dificuldade de emitir tatos, dificuldade de articulação, problemas de comportamento, são diversas barreiras que podem ocorrer. Existe a avaliação de transição, que avalia quando a criança pode passar de um ensino estruturado para um ensino menos estruturado, né, para um ensino incidental. A gente costuma utilizar essa parte só quando a gente tem uma dúvida, né, se a criança consegue aprender em grupo, por exemplo, né? Eu quero diminuir a quantidade de intervenção individual e quero colocar essa criança num grupo. Será que ela pode aprender com instrução para grupo e não só com instrução direta?
Então, essa avaliação ela ajuda nesse sentido. Ajuda também a analisar se a criança precisa de um acompanhante na escola, por exemplo, né? Então, geralmente a gente usa essa avaliação para esse fim. Tem a análise de tarefas, que é uma parte do protocolo em que a gente analisa os pré-requisitos, mas não só os pré-requisitos, a gente esmiuça, né, os marcos. Então, por exemplo, se eu tenho como um marco do desenvolvimento a criança emitir dois mandos, né? E aí eu não consigo ensinar isso, o que que vem antes, né? Ah, vem antes a criança gesticular em direção ao reforçador, apontar em direção ao reforçador. Então eu consigo, na análise de tarefas, encontrar essas tarefas, aliás, essas habilidades que estão, que vêm antes de determinados marcos, né? Então é como se a gente é, abrisse a avaliação de marcos e é, encontrasse mais habilidades a serem analisadas, né? E nos ajuda também na montagem do PEI. E por fim, a gente tem a classificação em metas PEI, que é uma parte do protocolo que fornece diretriz para a gente escrever, né, para a gente descrever o plano de ensino individualizado. Então, a gente vai ver a avaliação de marcos e de barreiras. A avaliação de marcos, no, no material que eu vou mandar para vocês, ela vai aparecer dessa forma aí que está no slide. É, tem a gente vai ter a pontuação, ou meio, e a gente vai ter a descrição ali do que o marco está pedindo, né? Então, vamos pegar aqui o 3, por exemplo, né? Aqui está perguntando no mando nível um se a criança generaliza 6 mandos entre duas pessoas, dois ambientes e dois exemplos diferentes de um mesmo reforçador. Então, a avaliação quer saber se a criança consegue pedir 6 coisas diferentes, né, para pessoas diferentes, em ambientes diferentes, quer saber se a criança já generalizou esse mando, né? Se ela consegue fazer esses pedidos. Se ela faz esses 6 pedidos, então eu vou pontuar ali como um. Então, é assim que vai aparecer todo o protocolo, em todas as áreas de habilidades. Então, a gente tem mais de 100, não, mais não, desculpa, a gente tem 170 marcos de aprendizagem em linguagem que são, que são mensuráveis, né? Ou seja, que a gente consegue é, avaliar e mensurar para poder criar o nosso plano de ensino individualizado. O VB-Map, a avaliação de marcos, aliás, do VB-Map, ela é dividida em 3 níveis, no nível um, nível 2 e nível 3. O nível um são habilidades, né, são marcos, aliás, de desenvolvimento de uma criança de 0 a 1 ano e meio de idade, né? Então, se a gente olhar ali para o formulário que está na tela, a gente vai ver que tem algumas colunas. Cada coluna desse gráfico é referente a um repertório, né? Então, repertório de mando, repertório de tato, repertório de ouvinte. Mais para frente, daqui a pouquinho eu já falo para vocês o que é cada um desses operantes verbais. É, o nível 2 é um repertório de uma criança de 1 ano e meio a 2 anos e meio. E o nível 3 é o repertório de uma criança de 2 anos e meio a 4 anos. Então, a gente vai encontrar o nível operante dessa criança e descobrir quais as lacunas no desenvolvimento quando a gente utiliza o VIPMAP. É nisso que ele nos ajuda. Ah, é importante a gente ter em mente aqui que essa avaliação ela não define idade mental, né? Então, às vezes a gente vê alguns profissionais utilizarem esses níveis para dizer que é uma criança, a criança tem uma idade mental de 1 ano e meio. Não é, o VBMap ele não nos fornece esse tipo de informação. Ele nos fornece um repertório do que a criança ela é capaz de fazer, né? E aí, isso comparado com o nível de desenvolvimento típico, a gente pode falar que o desenvolvimento da criança não é compatível com a idade dela, né? E que é compatível com a idade de 1 ano e meio. Mas a gente não pode falar em idade mental.
As habilidades avaliadas na avaliação de marcos, elas incluem mando, tato, ecoico, intraverbal, ouvinte, imitação motora, brincar independente, brincar social, percepção visual, linguística, habilidades de grupo e habilidades acadêmicas. É, então, a gente tem uma série de áreas, né, de habilidades, uma série de repertórios que a gente consegue avaliar com o VIPMap. Dentro desses repertórios, a gente tem alguns que eu queria destacar aqui para vocês, que são operantes verbais. Então, quando a gente falou lá no começo que o VIPMap era baseado na análise do comportamento verbal, é disso aqui que a gente estava falando. A gente estava falando dos operantes verbais que são conceitos que o Skinner, né, criou e que são uma leitura comportamental da linguagem. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês do que é cada uma dessas, cada um desses operantes verbais, para a gente poder ver, né, quem está vendo pela primeira vez e relembrar para quem já viu. Então, o primeiro operante verbal que aparece no VibMap é o mando, que, a grosso modo, é pedir, né? Então, pedir itens, pedir informação, é, solicitar, dar ordens, é, enfim, qualquer tipo de pedido ou solicitação pode ser considerado mando. E aí a gente tem uma definição técnica. O antecedente é sempre uma operação motivadora. A resposta ela pode ser vocal, gestual, língua de sinais, figuras, e a consequência é sempre um reforçador específico, né? Então a gente tem um exemplo aqui de um mando. Digamos que a criança está com sede, né? Então ela está com sede. Em análise do comportamento, a gente não fala, a gente evita falar sede, né? A gente fala que a criança ficou sem acesso à água por um tempo, por exemplo. A criança ficou sem acesso, então ela teve uma operação motivadora, ela pediu água, ou seja, a resposta foi vocal, e a consequência foi que alguém deu água para ela, né? Digamos que seja terapeuta. Então aí a gente tem uma análise do bando. A gente não precisa é, ser tão detalhista, né, na avaliação, saber especificamente esses termos técnicos, mas é importante a gente ter em mente o seguinte: quando a gente vai avaliar mando, a criança precisa estar motivada, né? Então, se eu quero saber se ela sabe pedir, eu preciso que ela queira alguma coisa, né? Então, eu preciso captar um momento que ela queira alguma coisa ou planejar situações em que ela vai querer alguma coisa. Como que a gente faz isso? A gente pode, por exemplo, colocar no alto um brinquedo que geralmente ela gosta, ou alguma coisa que ela gosta de comer, e aí a gente coloca num lugar que ela consegue ver, mas não consegue pegar, né? Por exemplo, num pote transparente, e aí ela não consegue abrir, então ela tem que pedir. Então a gente cria formas de motivar a criança a pedir. Então isso é importante, né? Eu não vou conseguir avaliar o mando se eu não ter em mente que o mando ele necessita de motivação. E aí eu vou pôr um exemplo aqui de mando para vocês em vídeo. Eu acho que todo mundo já conhece esse vídeo, mas vale a pena ver de novo. Você não queria uva? Hoje tem café? Tem? Tem. Você quer uva? Não, tem café. Café? Mas você não pode tomar café. Olha, pode. Não pode. Deixa eu punhar. Deixa eu tomar pouquinho. Ah, Deixa. é? Deixa eu tomar Deixa eu tomar um pouquinho café? deixo um pouquinho. Pode? Só um pouquinho? Não pode. Só? Senão você tem que dormir. Oh, Eu dou um pouquinho de café. Então aqui é um exemplo Você de não queria. mando, né? Ele ficou sem café por um tempo, estava motivado, pediu café para a mãe. E aí eu imagino que a mãe deve ter dado, né? Então, um exemplo de mando. Depois, a gente vai ter o ecoico. O ecoico é um outro operante verbal, onde a descrição técnica é um pouquinho diferente. O antecedente, ele não é uma motivação, mas sim uma palavra dita por outra pessoa. A resposta é um estímulo verbal vocal e o reforço ele é generalizado, né? Então, um exemplo é:
Se no mando a criança pede água quando está com sede, recebe água, no ecoico, a criança, eu falo água e ela repete água. Posso falar para ela assim, por exemplo, fala água. Aí ela repete água. Aí eu falo, ai, que legal, você repetiu. Então, antecedente foi o modelo vocal, verbal vocal, a resposta foi verbal vocal e o reforço foi social. Então, esse é um exemplo de ecoico. De Mercury dando um exemplo de ecoico para a gente, ou seja, o antecedente é ele, é, vamos voltar aqui no modelo de ecoico. O antecedente é ele dando o modelo verbal vocal, aí a plateia repete de forma verbal vocal e o reforço é generalizado, ou seja, a atenção que ele dá para a multidão ali, né? Esse daqui é um vídeo de tato, mas antes eu vou explicar para vocês o que que é o tato. O tato, para análise do comportamento verbal, é nomeação, nomear objetos. Então, o antecedente é sempre um estímulo não verbal, a resposta ela é vocal e o reforço, né, a consequência é um reforço generalizado. Então, diante de qualquer objeto, item, algo tangível, a criança ela vai nomear, e vai receber atenção como reforçador. Então, diante no exemplo da água lá, então ela não vai nem pedir água e não vai repetir alguém falando água. Ela vai ver, né, a água e vai, quando ela vê um copo de água, por exemplo, ela vai dizer água. Então, isso é um tato para análise do comportamento verbal. E aí, a gente tem aqui um exemplo de tato. O que é isso aí? Banana. Banana. Esse aqui é o quê? A boboca. Abóbora. Esse aqui é o quê? A beça. Ameixa. E esse aqui é o quê? Dança. Laranja. E esse aqui é o quê? Maçã. Parabéns, viu? Alguns exemplos de tato de frutas. E é legal esse vídeo porque realmente não precisa que a criança diga certinho, né, o nome. Pode ser uma resposta aproximada. Isso em qualquer um dos operantes, quando a gente estiver avaliando, pode ser uma resposta aproximada, não precisa ser a resposta exata, né? É claro que se for algo é, que a gente não consegue compreender, que não tem nenhuma, é, que não seja nem um pouco próximo, né, do esperado, aí a gente vai pontuar como errado. Mas respostas aproximadas são validadas na avaliação do VIPMAP. E por último, a gente tem o intraverbal, né? Eu costumo comparar o intraverbal com a conversação, porque o intraverbal ele tem a ver com responder perguntas e fazer comentários em uma conversa. Então, o antecedente ele é um estímulo verbal, a resposta ela é verbal vocal também, e o reforço é generalizado. Então, voltando lá no exemplo da água, se alguém pergunta, por exemplo, o que você toma para matar a sede? E a criança responde, água. Aí foi o intraverbal, porque o antecedente foi uma pergunta, né? E não foi a própria palavra água, não foi a motivação para beber água, e não foi o copo d'água que ela viu. Foi alguém perguntando o que que ela toma para beber água. Então, resumindo, mando é pedir, tato é nomear, ecoico é imitação vocal e o intraverbal é responder perguntas. E aí aqui um exemplo de intraverbal. Que música é essa? Então canta com o papai, cara, filho. Nesse vídeo aqui, o melhor exemplo de intraverbal é no comecinho, quando o pai pergunta que música é essa e ele responde o nome da música. Mas completar músicas também é um intraverbal, porque o antecedente, ele não é exatamente uma pergunta, mas ele é um estímulo verbal diferente da resposta, né? Então, se fosse idêntico, seria ecoico. Mas como é um estímulo verbal vocal diferente da resposta, então também é um intraverbal. A gente costuma falar que o intraverbal é quando palavra controla a palavra. Dentro da avaliação de Marcos, a gente tem a avaliação de habilidades ecoicas, né? Então, agora a gente já sabe que o ecoico é a imitação vocal,
E essa avaliação de habilidades ecoicas, ela foi desenvolvida por uma fono, né? E ela ajuda a gente a, a pontuar, né? E saber como está o repertório de ecoicos de uma criança. Então, ele é dividido ali em vários grupos, né? Então, tem um grupo de sílabas simples, de sílabas duplicadas, de trissílabas. É, um subteste, né? Mais para frente a gente vai ver como que a gente avalia com ele. E a gente tem também, né? Aí já não é mais avaliação de marcos, é o segundo componente do VB-Map. A gente tem a avaliação de barreiras. Essa avaliação de barreiras, ela tem 24 barreiras que dificultam a aquisição da aprendizagem da linguagem de uma determinada criança, né, ou paciente com autismo. E inclui diversos problemas, né, de comportamento, de controle instrucional, dificuldade nos operantes verbais, dificuldade de imitação, de percepção visual, dificuldades sociais, né? Então, são várias barreiras que a gente consegue avaliar. Em alguns casos, vale a pena a gente fazer a avaliação de barreiras junto com a avaliação de marcos, para porque vai ter alguns casos que a criança não avança na avaliação de marcos porque ela tem muitas barreiras. E aí, às vezes, a gente vai precisar primeiro superar essas barreiras para conseguir, então, trabalhar os marcadores. E aqui, né, a lista, né, de barreiras. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de como que a gente faz como que a gente faz a administração da avaliação, né? Como que a gente é, avalia, afinal de contas, com o VB-Map. Primeira coisa, a gente precisa ter em mente o nível. A gente precisa ter em mente o objetivo geral que a gente busca, né, com o VB-Map, é que o nível do nosso paciente chegue a ser compatível com o desenvolvimento típico. É, as metas do nosso planejamento de ensino, elas vão combinar com os marcos, né? Então, é, o objetivo do VB-Map é tirar dali é, norteadores, né? Objetivos terapêuticos para os nossos pacientes. Então, os marcos, eles foram sequenciados, né, pelos autores, de uma forma através de um levantamento bem extenso. E para quem que é essa avaliação, né? É, a gente pode fazer essa avaliação com qualquer pessoa que tenha atraso na linguagem. O foco é em criança com autismo, mas pode ser adaptado para adolescentes e adultos. Então, aqui eu vou fazer uma ressalva. A gente tem para adolescentes e adultos a EIFOS e alguns outros protocolos, né? É, Vineland, por exemplo, que a gente não viu, mas a EIFOS a gente já viu aqui nos cursos da tela. E que é bem mais ideal, né, para adolescentes e adultos. É proibido usar o VB-Map com adolescentes e adultos? Não, não é proibido. Só talvez não te traga objetivos que façam sentido para o seu paciente, né? Então, o VB-Map ele é ideal para criança, principalmente criança com autismo ou com deficiência intelectual, algum atraso no desenvolvimento, né? Porque se a gente for olhar para ele, a gente vai ver que é um protocolo que elenca o desenvolvimento de uma criança de 4 anos. Então, tudo que uma criança típica de 4 anos consegue fazer, né? E aí a gente consegue usar com crianças com autismo de até 4 anos, 5, 6, porque como tem um atraso, né? Então a gente consegue utilizar. Com crianças maiores, com adolescentes, com adultos, a gente já precisa ser um pouco mais criterioso. É, Quem pode fazer o VB-Map, né? O VB-Map ele não é um teste psicológico, é uma avaliação, é, é uma ferramenta, né, de avaliação que ela é baseada em critérios, né? Então ela não é um teste. Então qualquer pessoa pode avaliar. Mas para essa pessoa conseguir usar o VB-Map, ela precisa ter conhecimento da análise do comportamento verbal, que, que, que foram os operantes, né, que a gente discutiu agora há pouco. Então saber o que é mando, o que é tato, o que é ecoico, o que é intraverbal. Ter conhecimento de análise do comportamento, porque na avaliação a gente usa dica, a gente usa reforço. Ter familiaridade com as estruturas básicas da linguagem, ter conhecimento do desenvolvimento típico da linguagem e entendimento sobre atraso no desenvolvimento. Então, tem que entender um pouquinho de linguagem, um pouquinho de desenvolvimento
e um pouquinho de análise do comportamento para conseguir usar o VB-Map, né? Então, basicamente, são esses os pré-requisitos para a gente conseguir usar essa avaliação. E quanto tempo que demora para a gente conseguir avaliar? Muito da criança, né, do nível operante dela, e depende muito da experiência também de quem está avaliando, né? No começo demora um pouco mais, porque a gente é, tem que interpretar o protocolo, né, para conseguir avaliar, mas conforme a gente vai avaliando várias crianças, vai ficando mais rápido. E aí tem vamos dizer assim, alguns macetes, né, para conseguir avaliar mais rápido. A gente pode pedir ajuda da equipe multiprofissional. Então, a avaliação de ECOG, a gente pode pedir para a Fono fazer, por exemplo, a avaliação, é, algumas questões de habilidades de acadêmica, leitura, matemática, escrita, a gente pode perguntar para a psicopedagoga e por aí vai. Então, a gente pode pedir ajuda da equipe. A gente pode avaliar com a ajuda dos pais, os pais presentes ou observando. A gente pode usar relato verbal, nem tudo a gente precisa testar. Então, assim, tem coisas que os pais já sabem, né, e conseguem responder facilmente. Então, por exemplo, seu filho é, pede para as outras crianças? Ah, não, ele nem olha para as outras crianças. Seu filho imita as outras crianças? Não, não imita. Então, são coisas que, se perguntando, você consegue já ir pontuando. Enquanto que vai ter outras partes, né, do protocolo que a gente vai precisar testar realmente. Outro, é, outro dado, né, importante que nos ajuda a avaliar de forma mais rápida é a ideia de que se a criança falhar em 3 domínios consecutivos, a gente pode parar a avaliação. Então, eu testo o primeiro marco, o segundo, o terceiro. Ela falhou nos três, eu já encerro aquela avaliação daquela área de habilidade e, é, e aí a minha avaliação fica mais rápida, né? Então, o VB-Map tem essa vantagem. Eu acho um dos protocolos mais rápidos da gente conseguir avaliar é o VB-Map. Durante a avaliação, principalmente a avaliação de marcos, a gente vai ter pelo menos aí 4 formas de avaliar. O teste formal, a observação, o teste formal ou observação e a observação cronometrada. O teste formal é quando a gente apresenta uma tarefa para a criança e a gente registra as respostas. Então, eu quero saber se a criança nomeia 10 itens. Aí eu pego 10 figuras lá e pergunto para ela, o que é isso? E aí ela vai nomeando. Ela conseguiu nomear 10, eu vou registrar. Então, fiz o teste. Agora, se for observação, por exemplo, é, eu quero saber se a criança se atenta, né, se ela olha para um brinquedo por 30 segundos. Então, eu vou observar por 30 segundos se aquela habilidade ocorre, né? Então, só observação nesse caso, eu não vou fazer nenhum teste. E aí tem algumas habilidades que pode ser ou teste ou observação. Por exemplo, a criança pedir por 20 itens que estão ausentes. Eu posso ir observando, né, durante a avaliação, se ela consegue pedir 20 itens, ou eu posso testar, criando uma situação em que ela se sinta motivada para pedir, né? Como a gente comentou no momento que a gente estava falando de manda. E, por último, tem a observação cronometrada. Então, aqui, o protocolo quer saber de uma amostra de tempo, né? Se um comportamento ocorre dentro de uma amostra de tempo. Então, eu quero saber se a criança imita o colega 2 vezes em 30 minutos. Eu vou observar ele numa situação social, né? Sei lá, na escola, por exemplo, né, ou na comunidade, desde que ele esteja com outras crianças de idade aproximada, eu consigo observar por 30 minutos e ver se ele imita esses colegas 2 vezes. Então, aí é uma observação com tempo contado, ou seja, uma observação cronometrada. Durante a avaliação, a gente pode usar reforço. Aliás, o reforço ele é recomendado para a criança ficar motivada, né? Então, assim, para que às vezes eu posso dizer assim, a criança não nomeia. Eu perguntei para ela e ela não nomeou, mas será que ela estava motivada, né? Para que ela ia ficar nomeando? Só porque eu pedi? Então, eu preciso usar esquemas de reforçamento. Por isso que antes de iniciar a avaliação, aliás, qualquer protocolo, né? A primeira coisa é sempre a gente fazer uma avaliação de preferência, para saber quais são os reforçadores da criança e aí sim conseguir avaliar. As respostas aproximadas, elas podem ser registradas como corretas e anotadas na observação, né, que foi o que eu falei, né, em relação ao tato. Por exemplo, né, a criança ela não falou certinho a palavra macaco, né, ela falou, sei lá, matato. Eu vou registrar como vou registrar como correta e colocar na observação que foi uma resposta aproximada, né? Então a gente aceita essas respostas aproximadas.
é, a sequência da testagem, né? O que que eu vou testar primeiro? A gente pode alternar as áreas, né? A gente não precisa seguir certinho, vou testar tudo de mando, depois tudo de tato. Não, eu posso testar um marco do mando, depois ir para um marco de imitação, eu posso ir alternando, não tem problema. A gente pode usar o mesmo material para várias habilidades diferentes. Então, por exemplo, eu tenho a imagem de um gato e de uma pipoca. E aí eu testo o tato, né? Eu pergunto para ela, o que é isso? Aí ela fala, gato. Aí eu pergunto, o que é isso? Aí ela fala, pipoca. Posso usar para tato e posso usar para ouvinte também. Mas aí, em vez de perguntar o que é isso, eu vou mudar a minha instrução. Vou falar para ela, me mostra o gato. E aí ela vai apontar. Me mostra a pipoca. E aí ela vai apontar. Então a gente consegue usar o mesmo material para habilidades diferentes, né? Por fim, as barreiras são avaliadas junto com a avaliação de marcos, né? Então, na medida em que eu vou avaliando e as barreiras vão surgindo, eu já vou anotando. Então, por exemplo, eu quero avaliar tato, mas aí a criança, ela tem um comportamento disruptivo, se joga no chão, chora. Então, eu já sei que ela tem uma barreira, né? Então, não é que ela não apresenta né, não tem habilidade de tato, é que tem uma barreira, e aí eu não consigo avaliar o tato porque ela tem uma barreira de comportamento inadequado, né? Então, eu vou primeiro precisar trabalhar essa barreira para depois avaliar se de fato ela tem ou não repertório de tato. Na avaliação de barreiras, as barreiras óbvias, elas podem ser por relato, né? Então, se eu começo a atender a criança e a primeira vez que eu converso com a mãe, ela já fala que a criança tem comportamento problema, eu já posso pontuar lá na avaliação de barreiras. Mas algumas barreiras, elas são sutis. Então, por exemplo, a dependência de dicas, né? As mães não sabem quando a criança é dependente de dica. Então, quando a gente começa a avaliar, é que a gente percebe esse tipo de barreira. E aqui algumas dicas, né, de como fazer a avaliação, né, da melhor forma possível. Então, a gente sempre usa um questionário sobre reforçadores antes de iniciar a avaliação. Aí a gente faz um pareamento, né, desses reforçadores com a gente, né? Porque quando a gente começa a trabalhar com uma criança, a gente é um estímulo neutro, né? A gente não tem um vínculo ainda, então a gente precisa primeiro estabelecer essa relação de confiança com a criança. Aí depois que a gente começa a avaliação, a gente sempre reforça as respostas corretas e também as respostas desejadas, né? Então, às vezes a criança apresenta é, uma resposta que eu não estou avaliando, mas é socialmente relevante, então eu reforço também. A gente sempre busca utilizar itens preferidos da criança e também ir alternando, né? Então, não é uma avaliação que a gente vai fazer em uma sessão. Então, se na primeira sessão a criança enjoar dos nossos itens, né, que a gente está utilizando ali durante a avaliação, pode ser que eu precise de novos itens numa segunda sessão para que a criança se mantenha motivada. A gente sempre testa o. A gente sempre segue a motivação da criança quando a gente testa o repertório inicial de mando, né? Então, mando é uma das áreas mais difíceis de avaliar, porque necessariamente a criança precisa estar motivada para ela apresentar a habilidade. A gente sempre dá um tempinho para a criança responder, né? Não, a gente não espera uma resposta imediata, mas é um tempo curto, de 3 a 5 segundos. Caso a criança não responda, a gente faz mais uma ou duas tentativas, repete a instrução, algumas chances para a criança, né? Não faz só não dá apenas uma oportunidade para ela responder. Em todos os níveis, a gente vai usar cronômetro, ou um timer para marcar o tempo das respostas. Lápis, né? Folha de registro, reforçadores. Então, a gente sempre vai montar um material para cada criança. Tem materiais, lógico, que se repetem, né? Por exemplo, o cronômetro, lápis, folha de registro, mas o reforço vai variar de uma criança para outra. E o material de aplicação, a gente pode usar o mesmo, né, material, mas em alguns casos a gente precisa adaptar o material de aplicação também, né? Vou dar um exemplo, né? Em nomeação. Quero saber se a criança nomeia, e aí lá no meu material tem a galinha pintadinha, ou, sei lá, tem a galinha pintadinha, uma bola, um gato e um sapato. E aí eu pergunto para ela, o que é isso? E ela não sabe o que são essas coisas. Mas ela sabe o nome de todos
os personagens da Patrulha Canina quando eu pergunto o que é isso para ela, né? Então, ela tem um repertório de tato, né, que está voltado para o hiperfoco dela. Então, nesse caso, o material de aplicação pode ser adaptado também. Aqui é um material do VibMap oficial, mas a gente não precisa adquirir esse material. A gente pode montar, o meu eu montei, é, sabendo, né, o que a gente precisa para montar, a gente consegue ir comprando os brinquedos, alguns a gente até já tem, né? Então, não são materiais diferentes dos materiais do dia a dia das crianças, né? São carrinhos, frutas, é, lápis de cor, giz de cera, livrinhos, né? Então, dá para usar muitos materiais que a gente já tem. Alguns específicos, talvez a gente precise comprar, por exemplo, um de empilhar, ou um brinquedo de causa e efeito, né? Mas lá na tese que eu mandei para vocês, da Martoni, tem a lista de todos os materiais e eu também vou mandar para vocês depois. A gente faz a avaliação do VIPMAP geralmente uma vez por ano, né? Ou a cada 6 meses. E geralmente a gente faz 4 avaliações, né? Então, no formulário de registro, a gente vai ter um espaço para 4 avaliações, mas a gente pode fazer mais de 4. Não precisa ser só 4, né? É que é, o formulário ele vem só com esses quatro espaços. Aqui o formulário de registros do VIPMAP, né? Então a gente tem lá o nome da criança, data de nascimento, a idade em cada vez que a gente avaliou, a gente tem a pontuação, né, total, a data, a gente vai atribuir uma cor para cada teste, né? Então, assim, no primeiro teste é amarelo, no segundo vermelho, pode ser qualquer cor, a gente que define. E a gente coloca o nosso nome lá, né? Quando a gente avalia, a gente põe lá no avaliador nosso nome. Então, aqui um exemplo do formulário preenchido. Então, no dia 2 de abril de 2014, que está em bege, foi a primeira avaliação, e o que está em vermelho foi a segunda avaliação. É interessante perceber que lá no mando, o marco 5, né, de mando, ele está em branco, e depois vem um vermelho, né, no marco 6, ou seja, tem uma lacuna. Isso é normal e é importante que exista, porque o desenvolvimento infantil, quando uma criança tem algum tipo de transtorno, ele costuma ter lacunas, né? E o VibMap é justamente para a gente encontrar essas lacunas e cobrindo elas com a intervenção, né? Então, quando a gente olha um gráfico que não tem lacunas, parece que a avaliação não foi feita corretamente, porque pelo menos uma ou duas, né, ou até mais, lacunas a gente vai encontrar na avaliação. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo é, de uma página, né, da avaliação de marcos, do repertório de ouvinte, nível 1, que está em laranjinha, e aí a gente tem alguns marcos que são atender para a voz de um falante, o 2, responder ou ouvir o nome, o 3, olhar, tocar ou apontar corretamente 5 reforçadores, o 4, executar 4 ações. Então, quando a gente vai avaliar, basicamente, a gente lê, interpreta e testa, né? Então, quero saber, por exemplo, vou testar o 2 aqui. Quero saber se o meu paciente responde quando ele ouve o nome. Então, ali já, na frente está escrito se eu tenho que testar, observar, né? Ou observação cronometrada. No caso do 2 eu vou precisar testar. Aí eu testo, vou chamar ele não olhou, é, faço mais tentativas, né? Se realmente ele não olha quando é chamado, aí eu zero. Se ele olha, eu posso pontuar com 1. Se tiver muito fácil, né? Se, por exemplo, é uma criança que eu sei que ela responde quando ela é chamada, porque ela já conversa, ela já, é, enfim, já tem habilidades mais complexas. Eu posso ir avançando, né? Porque assim, tá muito óbvio, então eu vou só pontuando, 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 até chegar na parte que eu tenho dúvida. Aí, tendo dúvida, eu vou lá e testo. E é isso que a gente chama de encontrar o nível operante. Então, aqui, ó, é exatamente o que
acabei de falar, né? Se um dos marcos estiver muito fácil, pontue esse marco e prossiga para o próximo. O nível 1 do teste, ele inclui três tipos de resposta: linguagem vocal, linguagem de sinais e uso de ícones. Então, assim, a criança não precisa ser verbal vocal para eu utilizar o VipMap. Mesmo que ela seja não verbal, eu posso utilizar. E aí eu vou ver se ela utiliza CAA, né, ou comunicação alternativa, ou se ela usa Libras, né, ou precisa ser uma dessas três linguagens, ou Libras, ou CAA, ou a linguagem vocal. Se a criança desenvolver algum tipo de comunicação gestual que só a família entende, a gente não vai considerar, porque a comunidade verbal é importante, né? A gente precisa considerar que ela está numa comunidade verbal que fala ou português, ou Libras, né? Ou CAA. Na pontuação a gente precisa ser conservador, então na dúvida, né? Ah, não sei se a criança não tenho certeza, né? Se realmente é, ela sabe essa habilidade, aí eu pontuo para baixo. E a gente avalia anualmente, como eu já falei, né? Aqui tem um exemplo do que a gente precisa para avaliar um marco, né? Então, digamos que você está avaliando se a criança emite dados para 10 itens, ou seja, se ela nomeia dez objetos, pessoas, partes do corpo ou imagens. Aí tem o objetivo, né? Determinar se o repertório de dados está crescendo. Materiais. A gente pode usar itens comuns, figuras, do ambiente da criança. Então, por exemplo, nariz, olhos, caminhão, árvore, meia, colher, bola, giz de cera. Vou mostrar as figuras para ela e perguntar para ela o que é isso. E ela vai ter que nomear. Se ela nomear pelo menos 10 ou mais, né, no mínimo 10, ela vai ganhar um ponto. Se ela nomear é, até 8, é meio ponto. E se ela não nomear, é, se ela nomear menos de 8, aí é zero. A gente tem também o subteste ESA, né, de avaliação ecoica, é, que é o que a gente viu lá, né, que eu mostrei para vocês o vídeo do Fred Mercury, que é a capacidade de repetir o que se ouve. E ela é essencial para a criança aprender a falar. Então, o subteste ESA, ele é uma avaliação precoce de competências ecóicas. Também pode ser aplicado por qualquer pessoa, assim como toda avaliação de marcos, é, mas se for, mas se tiver uma fono no caso, o ideal é que ela faça essa avaliação. As instruções para a gente avaliar com o ESA, né? A gente vai pedir para a criança repetir uma palavra e ela vai repetir. A gente não pode mostrar a imagem, porque se a gente mostrar a imagem é uma dica, então eu só vou falar para ela. Fala gato, e aí ela tem que repetir, gato, e aí eu vou anotar a pontuação. A gente faz três tentativas e pontua a melhor resposta. É um ponto se os sons estiverem corretos, meio ponto se a resposta for aproximada e nenhum ponto caso a resposta não seja aproximada. A avaliação de marcos e de barreiras, ela pode fornecer as direções para um programa de intervenção específico. Então, né, a gente viu a avaliação de marcos, viu a avaliação de barreiras. É, Quando eu encontro as lacunas, ou seja, o que a criança não faz, isso isso pode virar um objetivo no meu PEI. Então, a criança não nomeia 10 coisas. Então, eu vou colocar como objetivo que ela vai passar então, a nomear 10 coisas, 10 objetos, né, 10 itens. A criança ela não consegue generalizar 6 mantos. Então, o meu PEI vai ter lá que o meu objetivo, então, vai ser que ela generalize 6 mantos, né? E assim por diante. E aqui a gente tem um exemplo de como é a avaliação de barreiras. Então, é uma escala Likert, né? A gente tem de 0 a 4 pontos, onde 0 é nenhum problema e 4 é um problema severo, né? Então, comportamento negativo. Se a criança não demonstrar nenhum comportamento negativo, é 0. Mas se forem comportamentos negativos severos, né, agressões, autolesivo, então eu vou pontuar 4. Então é sempre uma escala Likert de todas as barreiras. Em todas as barreiras a gente vai ter essa escala para a gente poder pontuar. Aqui o gráfico da avaliação de barreiras, que a gente pontua igual o gráfico da avaliação de marcos, de 0 a 4. Aqui um exemplo de como fica o gráfico pintado, né? Então,
essa criança, por exemplo, olhando a Joana, é, eu olhando para a estabeleção de barreiras dela, eu sei que ela tem problemas de comportamento importantes, né? Que ela apontou três, tem problema de controle instrucional, tem a barreira do mando comprometido, tem a barreira do tato comprometido, mas ela não tem o ecoico comprometido e nem a imitação. Então, eu consigo fazer essa leitura. Olhando para esse gráfico, eu já consigo saber como que essa criança, quais comportamentos ela pode apresentar, né? Então, esse é o formulário de pontuação das barreiras. O objetivo dessa avaliação é a gente traçar é, planos, né, de intervenção para reduzir essas barreiras. Como eu disse, é uma escala Likert, né, de 0 a 4. É, e os exemplos que estão lá na avaliação de barreiras, eles são só exemplos mesmo, né? Então não precisa ser exatamente como está lá, né? A gente pode utilizar é, o- a escala como uma forma de avaliar quantitativamente aquela barreira, sem necessariamente que a criança emita exatamente o exemplo que está descrito ali no protocolo. Se a criança pontuar 2, até 2, a gente não faz intervenção. Se a criança pontuar de 3 para cima, 3 ou 4, aí a gente faz uma análise funcional e planeja uma intervenção para aquela barreira. Para algumas crianças, às vezes o PEI dela vai ser baseado só em barreiras. A gente vai criar um programa de intervenção para reduzir uma ou mais barreiras particulares, né? Então, às vezes a gente vai trabalhar assim por 6 meses com uma redução de barreiras para depois a gente começar de fato treinar outras habilidades. Apesar disso, é importante a gente sempre trabalhar os mandos, porque os mandos eles reduzem muitas barreiras, né? Principalmente a de comportamento problema, porque o mando ele dá para a criança controle ambiental. E é isso, gente. Essa foi uma introdução ao VibMap, né? É um protocolo complexo, mas com essas informações vocês já conseguem iniciar, né, uma avaliação. Eu fico à disposição caso vocês queiram tirar alguma dúvida durante a aplicação. Eu sempre falo e eu sempre vou repetir aqui nos cursos que a gente aprende mesmo com a articulação da teoria com a prática, né? Então, só a teoria eu tenho um conjunto de informações. Só a prática eu posso cair num posso criar um padrão, né, de erros e não saber, né, não ter uma fonte ali para conseguir avaliar corretamente. Então, o ideal é que a gente tenha informação e que a gente coloque em prática, mesmo que no começo a gente não faça perfeitamente, a gente também tem a nossa curva de aprendizagem. Conforme a gente vai avaliando, a gente vai entendendo melhor o protocolo e avaliando cada vez melhor. Quem tiver Uma pergunta dúvidas, que, pode. uma pergunta que surgiu aqui, Samuel, é se essa avaliação pode ser feita em ambiente natural, em residência, ou tem que ser feita em clínica? Pode ser feita em residência, pode ser feita em escola e pode ser feita em clínica também. Em algumas áreas do VibMap, a gente vai precisar avaliar em um ambiente específico. Por exemplo, a habilidade, tem uma parte que são habilidades de grupo, de rotina de classe, aí tem que ser na escola. Mas a gente sempre vai estar de olho na intervenção. Se eu não tiver a possibilidade de fazer a intervenção na escola, eu não preciso avaliar. Aí eu pulo essa parte, né? Agora, eu tenho condições de intervir na escola, né? Seja diretamente ou por uma orientação escolar. Aí eu vou e avalio. Agora, se eu não for intervir, eu não avalio. Então, assim, dá para fazer tanto na escola quanto na casa quanto na clínica, mas tem algumas áreas específicas que são de ambientes específicos que a gente só vai avaliar se a gente for fazer a intervenção. Uma criança com autismo, ela assiste um desenho, vamos lá dizer, sei lá, Patrulha Canina, e ela fica repetindo as frases daquele desenho, várias vezes por dia. Ela sente não sei se eu posso dizer que ela sente um prazer, mas vamos dizer que ela fica repetindo, né, esse comportamento. É, E aí, isso é uma característica, né, uma condição do autismo. O ecoico é quando eu
dou um modelo, né, vocal para a criança e a criança repete, né? Então, se eu falo para ela, repete bola, aí ela fala bola, aí eu falo muito bem. Então, isso é um ecoico, né? É, com o tempo, a criança vai generalizando esse ecoico no ambiente natural. E aí, o ecoico ele faz parte do desenvolvimento infantil. Então, quando que é um sintoma e quando que é uma habilidade, né? É um sintoma quando não tem uma transferência para outros operantes, né? Então, fica sempre aquela repetição, né? Então, a criança sempre repetindo a frase do desenho, mas aquela frase não vira um pedido, não vira uma nomeação, não vira uma conversa, é só uma repetição. O ecoico não, o ecoico é base para o desenvolvimento de outros operantes, né? Então, a criança aprende a repetir, daqui a pouco ela está pedindo, né? A criança típica, né? A criança com autismo, ela vai conseguir fazer isso quando ela tem intervenção. Certo. A outra coisa é a criança pode ter o comportamento inibido porque não tem o vínculo ainda com quem está aplicando o teste? Sim, com certeza. Assim como todas as avaliações, ela precisa ter uma fase de pairing antes, né, de criação de vínculo. Isso torna a avaliação um pouco mais demorada, mas é fundamental, porque se eu avaliar sem o vínculo, eu não vou ter a real resposta da criança, né, a real potencialidade dela. Caso a gente esteja com pouco tempo para avaliar, o que a gente pode fazer é pedir ajuda dos pais que já têm o vínculo, por exemplo, né? Então, os pais já têm vínculo, eles podem ir testando algumas coisas para a gente, né? A gente vai ensinando para eles, vai fazendo a avaliação junto com eles. Essa é uma possibilidade. Mas se você quer realmente dar a instrução e você mesmo, né, aplicar e precisa criar o vínculo antes. E uma forma técnica, né, de criar vínculo é a gente fazer a avaliação de reforçadores, né, descobrir o que a criança gosta né, fazendo um pareamento com as coisas que a criança gosta, para depois começar a fazer os testes de fato. Uma aluna não verbal, mas ela aponta. Pode tentar aplicar? Pode, provavelmente ela vai ficar no nível 1, né? Porque ela aponta, então aponta, mas é não verbal. Se ela não tiver uma comunicação alternativa e não tiver Libras, ela não vai, ela vai zerar em mando. Aí a gente vai para análise de tarefas. Aí lá na análise de tarefas tem algumas habilidades que a gente pode trabalhar. Daqui a pouco eu te chamo, Natália. Só terminar o chat aqui. Por onde eu começo a avaliar o exemplo se a pergunta é, vai no 3M ou no 5M? Ah, tá. A gente começa a avaliar sempre pelo 1M, né? Então a gente começa lá no nível 1M. O que eu posso ir intercalando são as áreas de habilidade. Então, testei um M do mando, aí vou testar um M do tato, depois um M do, do ouvinte. Então, é nesse sentido que a gente pode ir intercalando, mas a gente não pula, porque eu, é, eu só vou saber quando parar depois que a criança falhar 3 vezes. Então, assim, testei um M, aí ela foi bem. Aí testei o 2M, ela zerou. 3M ela zerou, 4M ela zerou. Aí eu paro aquela parte de mando, por exemplo, né? Se for o que eu estiver avaliando. Então a gente começa sempre pelo 1M. E aí E se tiver muito fácil, né? É uma criança falante, já faz e responde perguntas. Então, aí eu vou avançando, avançando, o que eu tenho certeza que ela já faz, né? Até chegar no nível operante dela. Mas eu sempre começo avaliando do 1.